Bom, aqui está então apresentado para vocês Kenny Wells, um garimpeiro que em outrora teve muito sucesso, um cara renomado que trabalhava na empresa com o pai dele e eles tinham muito mesmo para oferecer, uma empresa próspera e gigantesca, e eles garimpando ouro, arrancando ouro do solo mesmo, até que o pai dele não está mais e ele não tem mais a sorte que tinha em outrora. Competência tem, força de vontade tem, mas os negócios já não andam tão bem. E aí esse garimpeiro, louco de vontade de conseguir um golpe de sorte, um último suspiro para o seu negócio que já fracassou, que já deu errado, ele conhece Michael Acosta, um geólogo, conhecedor contumaz do solo e de tudo o que aconteceu para poder gerar ouro, né? Vir ouro daqueles filões, um filão que brota ouro do chão. Onde encontrar? O garimpeiro louquinho para conseguir, eles se encontram e tentam o golpe da vida deles. Golpe, literalmente, porque isso não foi honesto. E esse filme, meus amigos, Ouro e Cobiça, de 2016, que também é interpretado pela Bryce Dallas Howard, também o Kenny Wells, o Matthew McConaughey, tem o Edgar Ramirez, que é o Michael Acosta, é um verdadeiro primor. Mas independente de ser um primor de filme, esse filme nos traz mensagens, muitas mensagens mesmo, e inclusive te mostra um ponto crucial da trama, que é como você ficar milionário. E aqui é um ficar milionário de uma maneira que não é aceita e não é bela. É uma maneira, aliás, repugnante. Muito repugnante, mas que existe mesmo, e é aqui que nós vamos conflitar hoje com as ideias, até mesmo de Aristóteles em algum momento, o quanto ele considera que isso aqui não deveria ter sido feito, mas eu acho que essa obra-prima ela é tão boa mesmo, que vale a pena essa discussão aqui. Sejam então todos muito bem-vindos aqui no Cinema com Juba. Espero que você goste do que tem por vir aí. Me preparei, fiz aqui o dever de casa para trazer realmente essa mensagem muito bem aprimorada aqui pra vocês. Vem comigo então, chega nesse like aí se você quiser dar uma moral. O teu like é muito importante pra mim, tá? Você faz aí, eu faço o resto. Faço tudo por aqui. Deixa esse like aí e se inscreva no canal comigo aqui. Venha, faça parte deste time que só cresce. Vamos juntos? Então, esse filme Ouro e Cobiça, de 2016, ele foi pouco assistido, né? Eu acho que vale a pena trazer esse filme, porque quando eu converso desse filme com o meu pessoal, com a minha galera, não vi Ouro e Cobiça. E é um filme interpretado pelo Matthew McConaughey, que é um ator assim. Depois disso, ele fez Clube de Compras Dallas, por exemplo. Então ele vai pra Oscar agora, normalmente. Virou um cara de ponta, né? Que começa a princípio numa onda de comédias românticas, fazendo uma ação aqui, uma colar. Ele se transforma num grandíssimo ator de Hollywood. E ele realmente merece o rótulo. Apesar do alright. Fica aquela coisa mais jocosa, aquela coisa mais irônica. Algumas vezes ele é um cara assim de uma atuação impecável. E aqui no Ouro e Cobiça, eu arriscaria dizer que é um dos papéis da vida dele também. Né, no Clube de Compras Dallas ele foi muito bem, mas aqui ele foi, na minha opinião, até melhor. Menos caricato, mas por um lado diferente. Aqui ele tá até diferente. Tá, engordou demais, ficou careca, ele se transforma numa outra pessoa. No filme, que é baseado em fatos verídicos, já entraremos nos fatos também, ele é um cara que ele é o garimpeiro, mas a empresa do pai dele, as empresas Wells, que é o sobrenome dele. Só que quando o pai dele já morre, ele não tem mais nada, ele tá vivendo meio que de favor na casa da namorada dele, que é a Bryce Dallas Howard, a noiva, e ele tá trabalhando no bar do amigo. O que o bar faz? O bar cede o telefone, e eles são caras que ficam ligando para conseguir investidores, ele precisa realmente encontrar ouro. Ouro tem que aparecer. E o Kenny Wells, depois de todo tipo de porta fechada, ele procurava investidores para tentar explorar ouro, os caras tinham que bancar as escavações e ele não consegue mesmo. Ele junta-se com Kenny Wells, com o Michael Acosta, que é o Edgar Ramirez, que é o cara que é um geólogo que encontrou assim cobre aos montes no chão e tal. E eles se juntam com esse grande plano. E o Michael Acosta mostra para ele, vem comigo, eles vão lá para Indonésia fazer uma visita e ele mostra, veja isso aqui. Aqui é o ouro, é aqui que tem ouro. Porque ali eu conheço, o sol bateu ali, algo grandioso aconteceu ali, então o ouro tá ali embaixo. E eles, lógico, né? Depois de se juntarem, você tem dois caras do ramo, um geólogo com
com garimpeiro que já fizeram muito sucesso em outros tempos. Então facilita a argumentação para investidores virem, né? E aí eles vão para cima de ações, de dinheiro, de pessoas que vão investir. Montam o plano e vão para cima. Quando eles estão lá, eles realmente encontram um filão. Claro que muitas coisas deu voltas e voltas, eles tiram o ouro do chão, mandam o ouro para análise, encontraram um filão. Tem lá 30 bilhões de dólares em ouro ali, pronto, tudo lindo. Imagina o que acontece com o mercado financeiro. Imagina o quanto isso movimenta as pessoas querendo comprar ações dessa empresa que agora é uma empresa bilionária. E aí tudo começa a acontecer ao redor. O grande ponto aqui do filme é que esse ouro nunca foi encontrado. E isso foi um golpe. Esse golpe, ele é um golpe que ele nos leva, assim, naquele momento. A gente fica sempre torcendo pro personagem do Kanye West. O filme mostra muita dificuldade que ele passa. Ele passa realmente muita dificuldade. E aí você fala assim, bom, pera um pouquinho. Tenho que torcer pra esse cara. Um cara totalmente carismático, né? O Michael Acosta também é um cara carismático, o personagem da Edgar Ramirez. A Bryce Dallas Howard muito apaixonada por aquele bicho estranho do Kanye West, do Matthew McConaughey, todo caricato. Só que ainda assim você fica torcendo muito pra ele. E ele pode ter sido laranja nessa história do golpe, ou ele pode ter sido conivente. O engraçado aqui é que a história nunca foi desvendada. Os caras, eles aplicaram um golpe dos maiores da história lá da Bolsa de Valores de Wall Street, e eles, depois de aplicarem esse golpe, um deles sai inocentado, que é o Kanye West, como supostamente não tendo nada a ver com isso, e o Michael Acosta, ele é um cara que morreu na Indonésia, por exemplo. Sumiram com o corpo dele, o corpo nunca foi encontrado, e o Michael Acosta manda por Kanye West um cheque depois. Esse é o fim do fim. Agora, o que pega pra mim nesse filme aqui é a maneira que ele encontra de sair do nada pra fortuna. Ele sai do nada por uma fortuna de 80 milhões de dólares. O filme se desenrola de uma forma que o cheque deles, a compensação financeira deles lá do governo da Indonésia vem de 160 milhões de dólares, eles dividem por 2, fica 80 para cada um. Então Kanye West e o Michael Acosta, cada um sai com 80 milhões nessa brincadeira que eles deram um golpe no país inteiro, até mais do que um país. É um golpe que eles aplicam porque o ouro nunca existiu, nos testes, os testes do ouro foram forjados e a mensagem que passa, por que ninguém percebeu isso? Por que ninguém percebeu que eles estavam forjando? E a mensagem do filme é um especialista falando, ele fala, as pessoas queriam ver aquele ouro tinha que existir. E aí vem a questão de sonho, né? O quanto que um sonho pode ser impactante para você de fato ter que ver aquele ouro, mesmo que ele não existia. E aí o ouro é colocado de uma forma ali que ele é intangível, ele não foi extraído ainda, bancos tentam comprar a empresa do Kanye West e tudo, e fica aquela politicagem toda. Mas esse não é o ponto que eu quero trazer aqui. O ponto que eu quero trazer primeiro é, Kanye West do nada, morando de favor, não tinha teto, não tinha escritório, não tinha nada, tinha apenas a força de vontade e a lábia. A lábia era uma coisa assim mais carismática que ele trazia, né? Ele era um cara bom, ele era um cara gentil, ele era um cara que fazia amizades independente se era funcionário, chefe, o cara do bar, todo mundo gostava dele. Então, a ajuda que tem ao redor vem muito pela humildade de um cara que em outrora tinha muito ouro em sua posse, em seu poder, era um cara poderoso, era um cara que decidia se ia ter funcionários ali, quem seria, só que depois que ele fica pobre, esses mesmos caras se voltam a favor dele, ficam junto com ele pela humildade e carisma, mas ele, intrépido, sabe, determinado, realmente, ele vai até o Michael Acosta para se juntar e fazer esse poder. Ele rouba o relógio da mulher dele, joia, pega a carteira, limpa a carteira que ele tem, sabe? Ele vai com uma passagem até o Michael Acosta, não tendo dinheiro talvez nem para voltar. Ele não tinha mais nada. E é quando você não tem nada que você pode arriscar ainda mais. Muitas vezes nós temos dificuldades na vida, né? Muitas dificuldades, muitos negócios frustrados, fracassados, muito plano que você fala, isso aqui é o ideal. E esse plano, naquele momento, ele realmente parece o ideal e aí ele muitas vezes não dá certo. Quase sempre não dá certo. O mundo nos coloca aqui num estágio de ter que sonhar. Nós estamos num estado aqui de sempre ter que sonhar e almejar mais. Naquele filme do Jogos Vorazes, o comandante lá, aquele imperador, aquele maldito, ele fala assim, ó,
preciso dar um pouco de esperança para esse povo. Muita esperança. Lembra Katniss Everdeen no filme do Jogos Vorazes? Ela com aquela flecha dela, ela começa a trazer muita esperança para os povos massacrados. Aí o comandante fala, opa, preciso boicotar a Katniss. Um pouco de esperança eu tenho que dar. Muita esperança é perigoso. E aqui na nossa vida é mais ou menos isso. Um pouco de esperança nos dão. Nos entrega um pouco de esperança. Isso nós sempre temos. Agora, muita esperança pode ser perigoso para quem está lá em cima, no topo mesmo, dominando as finanças e tal. Então esse pouquíssimo de esperança nós temos que ter. Muito pouca. E agora, quando você pensa no personagem do Kenny Wells, com aquela mísera esperança que ele tinha, ele não tem mais para onde voltar. E aí ele vai para cima da riqueza dele, mesmo podendo morrer. E essa mensagem que deixa no personagem dele, ele, por exemplo, em algum momento, ele tomou 4 litros de bebida alcoólica e ele pega uma malária e ele não morre porque ele tá realmente muito alcoolizado. E isso aqui acaba salvando a vida dele. Ele tá alcoolizado ali sem comemorar. Ele tá ali porque ele está desesperado, ele não aguenta mais a pressão na cabeça dele. Ele tem o dinheiro, já esgotou, o plano dele tá quase dando certo, tá naquela esperança, ele tá no solo, ele tá no campo, já todo mundo já investiu, ele já gastou o dinheiro de todo mundo e o ouro não apareceu ainda. O ouro ainda não veio. Eles estão escavando ali no escuro, sem saber de nada. Ele pega um cartãozinho de crédito dele, entrega na mão do sócio e fala, vá, deve ter $1.000 aqui de crédito, gaste, não tinha para pagar a conta, gaste, traga, faça o que tiver que fazer para ter os ajudantes aqui, pague mão de obra, traga, nós não temos volta, não tem caminho de volta. E aí, acaba que ele demonstra para todos nós uma mensagem. Se você lutar muito, mas muito mesmo, de alguma maneira vai dar certo. Palavras até do próprio Ayrton Senna. Se você tiver muita dedicação, muita perseverança, muito amor e muita fé em Deus, acaba dando certo para você. E o que o Michael Acosta fez foi ajudar o Kenny Wells, Matthew McConaughey, a conseguir dar certo. Ele fica até com dó, ele se compadece, e aí ele começa a articular o golpe, porque não tinha realmente ouro, mas a mensagem do filme não é não ter ouro, é que mesmo sem você ter as possibilidades de ter o ouro com você, a coisa pode dar super certo se você realmente for determinado e intrépido. Numa passagem do filósofo Aristóteles, funciona assim, dá uma olhada. O Aristóteles, ele repudia assim, veementemente, né, atitudes como você ganhar dinheiro de maneira maligna, de maneira sem honestidade, de maneira ali antiética, né? E o que ele defende? Ele defende que a busca pela riqueza não é um fim em si mesmo, né? Mas sim um meio para você alcançar uma vida boa. Por Aristóteles, a prosperidade material só tem valor quando conquistada de forma justa e ética. Bom, se essa questão de você só ter o valor do dinheiro realmente na sua vida, se for considerado de forma justa e ética, é porque a felicidade está atribuída a isso. Ter simplesmente dinheiro, ganhar muita grana incansavelmente, mas se não for de forma justa, segundo Aristóteles, você não conquista a felicidade. E nesse filme aqui, eu lembro que quando eu assisti, eu estava num verdadeiro desespero também. Tinha minha empresinha, estava ali batalhando muito e tentando de tudo, só que aí nada dá certo, cara. Nada dá certo. E você fica sempre próximo, sabe? Fica muito perto de dar certo e aí do nada um balde de água fria. Tá dando certo de novo, um balde de água fria. Aí vem alguém que te desmotiva, sabe? Você bate uma porta, faz uma ligação. Ô, e aí? Quero te apresentar isso aqui. E o cara, volta daqui um ano. Você tá precisando pagar a conta naquele mês. Volta daqui um ano. E é muito do que o Kenny Wells passou. Ele passou muito por esse aperto de, não, volta daqui um ano. Você não tem mais escritório. Não posso confiar em você. Vou investir naquela outra empresa, daqueles outros garimpeiros ali, que eles têm mais grana. E quando ele junta o Kenny Wells com o Michael Acosta e eles conseguem o nome, eles conseguem o investimento cavando do chão mesmo, ligando de telefone em telefone. Ô, Kenny Wells e o Michael Acosta estão juntos, vamos investir aí? Tem coisa boa lá na Indonésia, não sei aonde, vamos investir. E os caras começam a pagar, começam a investir. As outras empresas que batiam a porta na cara do Kenny Wells antes, por que você não me procurou? Mas eu te procurei. Não tô nem sabendo. Você devia ter me procurado antes. Aí você já estando lá em cima,
todo mundo quer tirar uma casquinha. Todo mundo quer vir com você quando você está lá em cima. Então você percebe que esse filme do Ouro e Cobiça é um filme carregado de mensagens, né? E uma delas é de você ser perseverante. Uma delas é de você não desistir jamais. A outra delas é que você pode não ter a felicidade se você não for honesto. Também é uma mensagem, e eu acho que é uma mensagem muito bacana, né, vindo de Aristóteles, um pensador assim bem à frente do seu tempo. Mas as outras questões, como a política de países, o investimento de ações na bolsa, tal, são assuntos muito interessantes e bastante complexos também, porque ali o golpe é dado no povo que dava suas migalhas ali, seu dinheirinho, sua poupança, sua hipoteca, seus valores pequenos, para apostar que o Kanye West traria o ouro e você, com seus 10 mil dólares, faria virar 20, coisas assim. Quando perdeu, perderam tudo. E quem deu o grande golpe? Um outro país. Um outro país foi quem aplicou esse grande golpe e levou todo o dinheiro para eles, tornando o que poderia tornar até uma guerra. Uma guerra realmente. Mas isso aí já ficaria um outro assunto. A mensagem de Kanye West ela é belíssima, porque quando acaba tudo, ele está feliz da vida, mesmo sabendo, inocentado, mesmo ele sabendo, segundo o filme, que aquilo ali era um golpe, ele fica com o seu dinheiro, recupera a sua mulher e a sua felicidade, e dali pra frente ele pode lutar de maneira justa no mercado, que ele voltou a ter um patrimônio de pelo menos 80 milhões. Mas vem cá, dá pra extrair mensagens desse filme, mas nós temos que tomar cuidado com as mensagens que nós extraímos, não é verdade? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse like aí, se inscreva comigo aqui no Cinema com Juba, beleza? Só um recado, se você quiser virar membro desse canal, você já tem a possibilidade de virar membro aí, vou deixar aqui pra você também, beleza? Então, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!